Fala pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre cultivo de nepentes, tá? Então assim, vou dar umas dicas geral, sabe? Que dá pra gente manter, que todas as nepentes vão gostar dessas dicas, tá? Então se você que tá querendo adquirir uma nepente, tá querendo saber como você cultiva, ou você já adquiriu e quer saber como manter, essas dicas aqui vão ser boas pra você, tá bom? Primeira coisa, gente, a nepenthes é uma planta carnívora, tá? Até aqui tudo normal, tá vendo? Uma planta como outra qualquer, folhinha. Só que no fim dessa folhinha, ela tem esse jarrinho, tá? Que é uma armadilha, onde ela captura insetos para complementar a nutrição da planta. Normalmente a gente faz uma adubação nas outras plantas, né? A gente bota ali um adubo na terra e tal. Na nepenthes, ela tem a armadilha, onde ela captura os insetos e ela faz esse complemento direto pelo assídio, tá bom? Que é esse jarrinho aqui. Ela produz um néctar na região dessa tampinha, que é o opérculo, e na região do peristômio. Também tem alguns nectários espalhados, mas ela produz o néctar nessa região para atrair o inseto vem para poder se deliciar do néctar aqui, gente, e ele escorrega lá para dentro. Ali, ó, essa parte mais branquinha ali dentro, chama zona cerosa, tá? Aí o inseto, ele escorrega ali, zona cerosa, é uma cera mesmo, gente, é lisinho, bem escorregadio, o inseto não consegue voltar. Além do fato do líquido digestivo ser mais espesso, mais denso, tá? Ele não é igual água. E aí o inseto, ele realmente fica preso ali dentro, tá? E depois que ele morre, começa um processo digestivo da plantinha com o insetinho lá dentro. E aí, como que você vai manter a sua plantinha carnívora que você adquiriu, que você quer adquirir? Primeira coisa, gente, substrato. Você precisa ter um substrato legal para sua planta carnívora. Eu indico musgo esfagno com perlita, pode ser 50% de cada. Você também pode adicionar nesse substrato casca de arroz carbonizado, você pode adicionar fibra de coco, tem gente que mantém só em fibra de coco também. Pó de fibra de coco, tá? Aquele fibra de coco moída, tudo isso você pode adicionar, tá? O objetivo, gente, é manter um substrato que fique úmido e não encharcado, tá? E um substrato que ele vai deixar a raiz soltinha, gente, que ela possa crescer e sem compactar, sem estar toda presa ali dentro, tá? Então você vai dar um espaço, botar num vaso legal também, num tamanho bom, você dá um espaço para a sua planta, para o sistema radicular dela crescer livremente, sabe? E com uma boa oxigenação e sem risco de compactar o substrato. Então, a primeira dica foi substrato, gente. Substrato, então eu indico de início, tá bom? Musgo esfagno com perlita. Depois você pode adicionar mais alguma coisa se você verificar a necessidade. Mas só o musgo esfagno com a perlita, gente, já é sucesso. Tá legal? Então, outra coisa muito importante é a rega. Vamos falar da rega desse substrato. Todos os dias você tem que regar a sua nepente. Assim, depende do local que você mora, vamos considerar aí que você mora num local que não é tão quente, então não vai evaporar muita água e o musgo vai ficar úmido. E aí você pode regar dia sim, dia não. Aqui no meu caso, do Rio de Janeiro, normalmente, gente, seca tudo. Então eu faço a rega diária, tá? Essas regas têm que ser diárias. Você faz uma rega, né, borrifando uma aguinha aqui por cima só não. A rega aqui no substrato tem que ser até sair aqui no fundo, ou seja, você tem certeza que a água já passou bastante em todo o substrato até o final, então tá tudo úmido, tá bom? As regas e a umidade no ar. Você precisa também, gente, manter uma boa umidade no ar. Não estamos falando agora de substrato, estamos falando de umidade no ar. As folhas, gente, dessa plantinha gostam muito de uma boa umidade, gente. Então, se você puder fazer algumas regas específicas, por exemplo, molhando a parede onde essa planta fica, ali próximo, o chão, você já vai garantir ali uma umidade um pouquinho maior, porque aí uma intensidade de calor ali vai estar evaporando aquela quantidade de água e deixando o ambiente mais úmido. Uma dica também é deixar as plantas sempre juntinhas. Se você deixar ela próxima de outras plantinhas ou de outras nepentes, elas vão segurar mais a umidade ali, entendeu? Vai perder menos umidade. Então, umidade no ar.
E outra coisa que também é importante é a quantidade de sol, gente. Vai ter gente que vai falar para vocês que essa planta não precisa de sol algum, mas na verdade um solzinho não faz mal para ela, tá bom? Elas pegam um sol sim. Então se você puder oferecer 1, 2 horas de sol para ela, um sol da manhãzinha, um sol de fim de tarde, seria um sol excelente, né? Que não pegasse o solzão de meio-dia, 1 hora da tarde. Mas se você não puder oferecer só o sol da tarde também, pode acrescentar aí um sombrite, caso a incidência de calor esteja muito, muito, muito alta, tá bom? Então, se você for manter num local... mas eu só tenho um local que é a varanda. Minha varanda tem muita, muita claridade. Você pode adquirir uma e ver se ela vai bem, gente. Se ela continuar se desenvolvendo muito bem, você mantém ela lá. Se ela não se desenvolver muito bem, você leva ela para um localzinho, fazendo uma aclimatação correta, para um local que pega sol. Eu indico que vocês mantenham ela no local que pega sol, tá? Mas que pega, assim, 2 horas de sol, sabe? Eu acho que já é suficiente para elas, já vão ficar muito felizes. Se você tiver um local que só pega muito, muito, muito sol, o que você vai fazer? Você acrescenta um sombrite de 50%, 70%, que vai ficar legal, ele vai filtrar a quantidade de sol, ela não vai pegar aquele sol do dia inteiro, vai pegar uma incidência menor, tá bom? Então, assim, dá para manter ela na sombra, digo, sem sol, direto batendo nas folhas dela, dá para manter, gente. Mas o sol é sim necessário, tá bom? Mas dá para manter sim. Só que você tem que estar sempre observando. Se você vê que a sua planta não está evoluindo, está com o substrato correto, está fazendo rega corretamente, tá tudo certinho e a única coisa que falta é sol, você dá um solzinho para ela. Eu tenho plantas aqui que só começaram a dar assídios depois que eu botei no sol, tá bom? Então, assim, precisa de um pouquinho de sol, tá legal? Então, assim, isso aqui é o básico. Substrato correto, um vaso adequado que dê para ela crescer, a umidade no ar, regas diárias, tá? E sol, gente, solzinho. Não precisa ser sol pleno, igual as Gionaeias e as Sarracenas. Não precisa ser um sol com tanta intensidade, mas oferece um pouquinho de sol que a sua plantinha vai ficar muito, muito, muito feliz, tá? Então, como eu falei, isso aqui são dicas gerais, acho que todas as nepentes vão gostar disso, tá? Para quem já está um pouquinho mais à frente, quer comprar umas nepentes um pouco diferenciadas, que são de regiões mais altas, mais frias, aí o ideal é pesquisar sobre a identificação de cada uma e a localização delas, para ver o que mais você pode oferecer e complementar para que ela tenha um crescimento saudável, tá? Nepentes Highlander, por exemplo, normalmente não se dão muito bem aqui no Brasil. A gente tem que manter um ambiente um pouquinho mais controlado, não é impossível, mas aí é uma questão de você manter num local que você tem que oferecer muito calor durante o dia e muito frio durante a noite, sabe? Tem essa questão aí. E aí isso aí não está enquadrado aqui, né, nessas regras gerais das nepentes que a gente já está acostumado aqui no Brasil. As que você já encontra em floriculturas, que você já encontra vendendo normalmente, elas vão seguir bem com essas dicas aqui que eu dei, tá bom, gente? Eu espero ter ajudado aí para quem está começando, como eu, tá? E qualquer dúvida ou queiram acrescentar mais alguma coisa, pode estar deixando aí nos comentários, que vai ser muito, muito bem-vindo. Eu agradeço muito. E eu queria pedir que você deixa um like aí no vídeo se você gostou, se você não gostou também, se inscreva no canal, compartilha aí com seus amigos para estar ajudando. Gente, beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.